Terminada a leitura de O Casamento de Narizinho, quero ler para vocês agora um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato, do ponto de vista de seus biógrafos. A vida Vladir Dupont. Ao abrir os olhos, depois de um período de 3 horas de inconsciência causada por um primeiro espasmo vascular em 21 de abril de 1948, Monteiro Lobato, então com 66 anos de idade, pergunta ao médico e amigo Dr. Antônio Branco Lefebvre: quando foi que morri? Diante da atitude reconfortadora do médico, que lhe garante ter passado o perigo maior, o escritor se mostra desapontado e resmunga: que pena ter de repetir isto. Pensei que já estivesse tudo acabado. Agora terei que recomeçar. Mais adiante, Lobato tem, em 1925, 44 anos de idade e, nesse momento, resolve dar um balanço em sua vida, lembrando que fora um homem rico, de sonhos e esperanças e também de bens materiais. Mas o fato é que ele perdera tudo e, como só lhe restam 250 mil exemplares de suas obras que circulam pelo Brasil e que lhe deixam alguma renda. Aborrecido com o andamento das coisas em sua vida, ele muda com a família para o Rio de Janeiro, mostrando-se inicialmente deslumbrado com a cidade. Aos poucos, contudo, se cansa da paisagem tropical, do calor e da burrice dos homens que estava a destruir tudo de quanto a natureza tão prodigamente dotara a cidade. Na livraria Leite Ribeiro, onde faz ponto, conhece novos amigos, escreve para jornais, embora não se considere bem talhado para a atividade jornalística. Meu campo é o livro, o panfleto, ou um jornal meu, cá como o entendo. Para a Amanhã, de Mário Rodrigues, ele escreve, além de uma série de artigos, o romance em folhetins O Choque das Raças ou O Presidente Negro, autêntico fracasso em sua carreira, tanto do ponto de vista financeiro como literário. Nele, o autor tenta profundas penetrações psicológicas e sociais e temas como o conserto do mundo pela eugenia, o ajuste do casamento pelas férias conjugais, o teatro onírico, mas tudo com ligeireza, superficialmente, reconhece seu biógrafo. Para Sérgio Millier, as razões do fracasso da obra estavam em que faltou a Lobato mais fôlego e preparo para a empresa, dado que o assunto era exigente de vasta cultura sociológica e de muita observação sagaz, de perspicácia e humanidade. Em 1925, Monteiro Lobato, estimulado pelo amigo Alarico Silveira, chefe da Casa Civil do governo de Washington Luiz, decide mudar de áreas e aceita o convite para ser adido comercial em Nova York. Embarca para os Estados Unidos a bordo do American Legion, com a família, em 25 de maio daquele ano. Apesar de deslumbrado com o país que começava a conhecer de perto, Lobato, na verdade, há muito tempo, cultivava a civilização americana como uma de suas obsessões mais caras, pois no auge da prosperidade de sua primeira editora,
Quando descobriu as técnicas de produção de Henry Ford, ele louvava a eficiência do criador da linha de montagem de automóvel, chamando-o de herói do trabalho. Seu valor reside, continua, em ser ele a mais lúcida e penetrante inteligência humana. É o idealista orgânico. Sinto-me encantado com a América. Imaginei grande, mas é maior. O país com que sonhava. Eficiência, galope, futuro. Que estupidez infinita estragar uma vida inteira aí no Brasil. O mundo já está na era do rádio e o Brasil ainda lá na lasca de pedra. Ainda lasca pedra. Ainda é troglodita. O Brasil dorme. Daqui se ouve o seu ressonar. Dorme e é completamente sério. Inquieto, não se contenta em admirar o crescimento e o vigor da América que o maravilhava. Ao pesquisar mais a fundo, constata que o país tem como pilares básicos de sua economia 2 produtos, o ferro e o petróleo. Na função de adido comercial, permanece 4 anos e nesse período de angústia com a situação brasileira, agravada por um lento desenvolvimento econômico, conclui que a riqueza da América se origina do aumento da eficiência do homem por meio da máquina. Máquinas se fazem com ferro e é com petróleo que elas se movimentam. Ferro e petróleo. Eis o binômio salvador. Com a paixão de sempre, entrega-se a um projeto novo que é despertar a atenção do governo brasileiro para o aproveitamento e mobilização dos recursos ferríferos do país, sem que se tornasse imperativa a instalação dos altos fornos que impunham continuado sacrifício decorrente da onerosa importação de carvão. A ideia lhe vem de uma carta de um senhor William M. Smith, levantando essa problemática. Utilizando todos os canais burocráticos à sua disposição, Lobato bombardeia com cartas, memorandos e relatórios a todos os amigos colocados em postos-chave no governo, mas o que recebe de volta é o descaso e a indiferença. Irritado e frustrado com a burocracia que, entre outras coisas, emperra o andamento de seus planos, ele explode em um desabafo. Chego a ter nojo de mim quando penso que estou a fazer parte dessa máquina de tapear o pobre Brasil. Escreve a outros ministérios, envia um relatório à Presidência da República, insistindo em que o governo brasileiro faça negócios com a União Soviética. Não há resposta. Lobato, diria mais tarde Arthur Coelho, foi o único attaché dos que conheci que levou o cargo a sério. Deixou fama no consulado por ter sido conselheiro comercial mais trabalhador que por ali havia passado. Ao explicar o enigma que é esse silêncio oficial, Lobato dizia que o governo não tem coragem de antepor o bem público às verdadeiras necessidades do país, a felicidade e a prosperidade de 45 milhões de pobres diabos coloniais que somos, aos interesses dos grupos financeiros daqui ligados ao capitalismo anônimo internacional que paira sobre o mundo como tremendo pássaro roca, controlador dos governos fracos e promotor de guerras entre os governos fortes.
Ele volta ao país em princípios de 1931 e, ao referir-se ao Brasil que encontrava recém-saído de uma revolução, dizia que certas revoluções revolvem, sabemos. Creio que há hoje por aqui mais tristeza, mais desespero resignado, porque andamos todos a sentir que a grande coisa para a qual sempre apelávamos veio, mas falhou. E se falhou, para que apelar? Mas esse clima de pessimismo e desânimo certamente não afetavam a fundo o escritor, que em seguida lança-se novamente ao problema siderúrgico. De posse de estatísticas americanas, ele revela que os Estados Unidos, em 1927, produziram 48 milhões de toneladas, enquanto o Brasil não passava das 40 mil toneladas anuais. Ele insiste no tema. 1, 2, 3, 10, 100 mil vezes bate na tecla de que só criando uma mentalidade siderúrgica sairemos da miséria, passaremos de colônia à nação, diz Edgar Cavalheiro. Ao voltar ao Brasil, só tinha de concreto a renda de seus livros. Durante o dia, batalha pela criação dessa mentalidade siderúrgica e à noite volta a escrever livros infantis e a traduzir outros, como Alice no País das Maravilhas e Robinson Crusoe. Finalmente, desanimado com a repercussão indiferente de sempre às suas ideias, volta-se para outro problema maior que o preocupa: o petróleo. Nessa última luta, que iria consumir 10 anos de sua vida, Monteiro Lobato jogou tudo, mudando, no entanto, sua técnica de trabalho. Em vez de apelar às autoridades, tratou de sensibilizar o povo brasileiro, convocando-o para a luta do petróleo, através de campanhas por ações. Em fins de 1931, lança a Companhia Petróleo do Brasil, cujo programa inicial consiste em levantar pequeno capital exclusivamente com as experiências com o aparelho Romero, indicador de óleo e gás. Se ao fim desses 8 meses de pesquisa, dizia o prospecto inicial, o aparelho nada indicar, o que é absurdo da nossa área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, estará ipso facto extinta a companhia, com perda total do capital empatado. Pela primeira vez na vida comercial do país, nota Edgar Cavalheiro, se propunha ao público um negócio com a admissão das duas fases: vitória esplêndida em caso do encontro do petróleo ou perda dos dinheiros investidos no caso reverso. Ao lado de outros companheiros como Manuel de Oliveira Filho e L.A. Pereira de Queiroz, Lobato partiu para desmistificar e destruir o fortim erguido por altos interesses estrangeiros em defesa da lenda de que não havia petróleo no Brasil. Ele, no entanto, esclarece seu biógrafo, não era chauvinista quanto ao petróleo. Aceitava a participação do capital estrangeiro. Não acreditava, no entanto, que os grupos da Standard ou da Royal Dutch estivessem interessados em tirar petróleo do solo brasileiro. Convencera-se que ambos os trustes só tinham, quanto ao nosso óleo, um único objetivo: não tirá-lo e não deixar que os outros o tirassem. O seu livro, O Escândalo do Petróleo, é publicado em 1936, ao mesmo tempo que continua escrevendo obras infantis como Geografia da Dona Benta,
História das Invenções, Memórias de Emília. A publicação de O Escândalo do Petróleo, como Urupês, arrebenta como uma bomba no país, provocando uma série de reações das mais diversificadas: pasmo, revolta, indignação. O petróleo, subitamente, passa a ser o assunto do momento, explorado pela imprensa, criando, enfim, um princípio de consciência nacional em torno do problema. Ele considera, pelo menos, convencer a opinião pública que tínhamos petróleo e que a questão se resumia em extraí-lo ou não do fundo da terra. Tão afundado está no problema do petróleo que Lobato fica alheio à intentona comunista de 1935, assim como aos 50 anos ficara indiferente ao movimento de 1932 em São Paulo. Em 1937, contudo, já dá sinais de cansaço e desânimo, e naquele mesmo ano, um golpe militar rasga a Constituição do país e novo regime é instituído pela ditadura com a supressão de todas as liberdades políticas. O escândalo do petróleo tem sua circulação proibida. Agora, aos 55 anos de idade, ainda com boa saúde, o escritor sente que está tolhido, apesar de sua inesgotável capacidade de trabalho. A luta prossegue e em 1938 encontra-se petróleo em um dos poços da Companhia de Petróleo do Brasil, na Bahia. Era o fim da lenda da inexistência do petróleo no Brasil. Um ano depois de encontrado petróleo na Bahia, não foi aberto um só poço no país, uma só companhia nacional formada para tal fim. Ao contrário, bradava Lobato, mataram as existentes, interrompem perfurações magníficas. O fato incontestado que nem os próprios técnicos oficiais se atreviam a negar. A existência do petróleo no Brasil não ocasionou o que seria de esperar, a corrida ao petróleo. E por quê? A essa altura, Monteiro Lobato está tão desanimado que pensa em morrer. Em fevereiro de 1939, perdeu um filho, Guilherme, e em 1º de setembro, outra desgraça advém com o estouro da Segunda Guerra Mundial, que só vem fortalecer a ditadura. Convidado a editar seus livros na Argentina, ele hesita e pensa em fazer um último esforço em prol do problema do petróleo. Uma carta a Getúlio, datada de 5 de maio, e que começa com uma exclamação: o petróleo! Nunca o problema teve tanta importância. E se, com a maior energia e urgência, o senhor não toma a si a solução do caso, arrepender-se-á amargamente um dia, deixará de assinar a sua passagem pelo governo com a realização da grande coisa. Dr. Getúlio, pelo amor de Deus, ponha de lado a sua displicência e ouça a voz de Jeremias. Em seus argumentos, ele alinhava algumas das ideias pelas quais vinha batalhando, como a de que a exploração do petróleo deveria ser uma atividade aberta a todos os brasileiros e não um monopólio do governo. Era preciso, segundo ele, apagar a ideia generalizada na opinião pública de que a política oficial obedece mais do que nunca
aos interesses do imperialismo da Standard Oil, dona do mercado nacional. Propõe a anulação da Lei de Minas e a Lei do Petróleo, substituindo-as por uma lei como a da Alemanha, que subvenciona as companhias particulares por metro de poço perfurado. Teríamos assim outro líquido a brotar do seio da terra por 1000 bocas, milhares de poços. Resolvido o problema do petróleo, resolveria imediatamente o problema siderúrgico. E com ferro e petróleo, seríamos gente e não triste sombra de gente que somos. Sem riqueza real, um povo apodrece. 3 meses depois, o missivista Lobato recebe a visita de um emissário do presidente que lhe propõe a direção do DIP, que seria convertido em um ministério de propaganda. Lobato recusa a proposta e no fim do ano um novo convite aparece, desta vez para uma entrevista com Getúlio, ao lado de quem se sentaria durante um banquete. Nova e pronta recusa, pois não era homem de banquetes. Finalmente, lembra Edgar Cavalheiro, a 20 de março de 1941, 10 meses depois de escrita e enviada, a carta-denúncia é respondida. Às 2h30 da tarde, nos escritórios da União Jornalística Brasileira, à Rua Felipe de Oliveira, em São Paulo, o escritor é procurado por 2 investigadores da polícia que lhe entregam em mão um mandado de prisão preventiva. Daí saiu, escoltado como um criminoso vulgar, para o velho casarão da Avenida Tiradentes, casa de detenção e presídio político. Era a resposta do ditador. Sua reação ao cárcere é de assombro e perplexidade. Reluta em acreditar que está preso e incomunicável. Sozinho, passeia cabisbaixo pela cela e depois, escrevendo, encontra uma saída para a sua angústia. Em carta à mulher, Purezinha, diz: só contarei o que é a vida na prisão. É a gente sozinho com o pensamento e nunca o pensamento trabalha tanto. Penso em você com uma ternura imensa e um imenso dó. E culpo-me por 1 milhão de coisas. Se eu tivesse ouvido em negócios, minha situação seria hoje de milionário. Não ouvi, nem sequer te consultei, e o resultado foi desastroso. Cheguei até a prisão. Uma semana depois, terminada a incomunicabilidade, Lobato sente-se melhor e trata de saber o porquê da prisão preventiva, na verdade, uma arbitrariedade típica de um regime ditatorial. Enquanto isso, continua correndo no Tribunal de Segurança o processo que lhe é movido pelo presidente do Conselho do Petróleo. Lobato, uma vez mais, incentivado pela problemática ao seu redor, volta à luta do petróleo, agora aproveitando a publicidade que se faz em torno da carta-denúncia a Getúlio Vargas. Todos querem conhecer a tal carta causadora da prisão. Os mimeógrafos começam a funcionar e da cadeia, em bilhetes curtos e engraçados, o escritor comanda a distribuição. Quem o visitasse era certo sair com o precioso documento. Após 90 dias de cadeia,
o presidente Getúlio Vargas assina a Ordem de Liberdade, concedendo-lhe o indulto. O escritor é removido do presídio à noite e os jornais instruídos para calar sobre o assunto. Beirando os 60 anos, Monteiro Lobato, ao sair da prisão, é um homem sem recursos, sem emprego e nem em casa própria mora. Seus bens se resumem aos livros publicados desde 1918. Perde outro de seus filhos, Edgar, aos 36 anos de idade. Faltando-lhe sentimento religioso, nota Edgar Cavalheiro, Monteiro Lobato pouco se preocupara anteriormente com a morte, mas agora que perde o segundo filho, agora que a parca repete a proeza, a morte é tema constante para seu espírito. Envolve-se com o espiritismo, que considera a religião de amanhã. Ao passar dos 60 anos, sem amargor, reconhece ter passado a vida querendo fazer dinheiro com a indústria para escrever por distração. Acabei ganhando-a na literatura para perdê-lo no comércio. Cortei relações com a ambição monetária e fiquei sozinho com a literatura. E estou até em lua de mel com a coitadinha. Em 1946, escreve Os Trabalhos de Hércules, concluindo a saga infantil iniciada em 1921 com Narizinho. São 39 histórias, das quais 7 originais e 2 adaptações. Cerca de 5.000 páginas, quase 1 milhão de exemplares em circulação. Na Argentina, preparam a edição completa de todo o ciclo de Narizinho e editores italianos e americanos mostram seu interesse. Passa a dispor, como ele próprio diz, de 30 torneiras no Brasil e 25 na Argentina, todas pingando sem parar. Em meados de 1946, com a revisão concluída das obras completas a serem publicadas pela editora Brasiliense, que fundara em 1943, juntamente com seu amigo Caio Prado Júnior, Monteiro Lobato decide visitar a Argentina, onde é recebido como uma espécie de embaixador das crianças brasileiras. Fica deslumbrado com o país e com as atenções que nele recebe. Seus livros são vistos com destaque nas livrarias de Buenos Aires e não há escritor argentino que não queira dele se aproximar para dar uma palavra. Lá, incapaz de ficar sem trabalhar, acaba fundando uma editora, a Acteon. Mas logo vem a impaciência. Vadiar é uma delícia, mas cansa muito. Um ano depois de ter saído de São Paulo, desembarca em Congonhas, comove-se com a recepção e explica que voltara forçado pelas saudades da língua, dos bate-papos intermináveis, das conversas para boi dormir e outros caldos de goiaba. Nem bem chega, já instalado em um apartamento no centro da cidade, envolve-se em outra controvérsia ao escrever o livrinho Zé do Brasil, no qual defende aos comunistas em sua luta para continuar na legalidade. Em 3 de julho de 1948, concede uma entrevista radiofônica ao então repórter Murilo Antunes Alves, na qual confessa que só teria prazer em retornar ao mundo se fosse para escrever mais histórias para crianças. No dia seguinte, 4 de julho, almoça em casa de Ian de Almeida Prado e quando alguém diz que ia visitá-lo no dia seguinte, ele responde: "Amanhã em minha casa? Não pode ser."
encontrará apenas um cadáver. E acaba repetindo o que dias antes dissera a um jornalista: meu cavalo está cansado, querendo cova, e o cavaleiro tem muita curiosidade em verificar pessoalmente se a morte é vírgula, ponto e vírgula ou ponto final.